sendo rebaixado. Claro que não era um time para ser rebaixado, mas a gente sabe que sempre a falta de qualidade pesa mais para o clube grande do que para o clube pequeno. O clube pequeno ele já entra sabendo que a realidade dele é essa, que a briga é essa, não tem o que fazer. Aí o Inter perde o Vitão. A reposição não vai ser a altura. Aí o Bruno Henrique foi um dos piores da temporada, surge a informação que ele está renovando porque já tinha um gatilho para renovar automaticamente. Não se fala em reforços que acrescentem no time do Inter. Um treinador que, ok, parece ser uma boa aposta, tem boas ideias, nunca trabalhou numa Série A de Campeonato Brasileiro. Cara, não é crítica. Alguém do outro lado da tela está dizendo, o Bruno tá criticando o Inter, diminuindo. Não é isso, pelo contrário. Estou demonstrando uma preocupação aqui com o que pode ser o Inter em 2026. Bruno, eu sou contrária à opinião do Bruno Henrique, tá? Eu acho que eu tenho uma das opiniões mais impopulares sobre o Bruno Henrique. Eu gosto do Bruno Henrique, acontece que ele não é o cara que vai resolver o meio de campo do Inter. Ele é um cara que tem uma passagem muito boa por Palmeiras e por Corinthians. O Inter busca ele em 2024 ou 2023, estou perdida nos anos aqui, lá na Arábia, onde estava jogando. É claro que ele vem de lá 23. Com salário... 23, né? Vem de lá com salário alto, é óbvio que todo mundo lá ganha muito bem, mas eu não acho que o Bruno Henrique ele é tão desprezível assim como a torcida alguma parte da torcida do Inter acha, porque ele é um cara extremamente esforçado, voluntarioso, e pra mim ele é um médio, assim, um nota 7. Se o time tá bem, ele vai crescer, se o time tá mal, ele vai sucumbir. Assim como todo o time do Inter, como é o caso do Vitão, que é um excelente zagueiro, mas o Inter passou muito sufoco nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, acho que para a situação que o Inter tá, que não tem dinheiro para contratar e não tem uma boa reputação no mercado, o Bruno Henrique é bom. O que não é bom é renovar com ele, automaticamente, por um salário alto. Daqui a pouco, nesse contrato, tem que ter um gatilho, alguma coisa, a gente negociar novamente esse salário. Mas acho que para elenco, para grupo, ele é um bom jogador. Me diz quem que o Inter vai conseguir contratar no mercado que é melhor que o Bruno Henrique na situação que o Inter tá. A questão do Bruno Henrique não é técnica. Ele é tecnicamente um bom jogador. Concordo contigo. A questão do Bruno Henrique é que o Inter precisa de mais intensidade no setor do meio de campo. Precisa de jogadores mais... Eu acho até que jogadores mais jovens. Porque todo o meio de campo do Inter ele é mais velho. E aí acaba que o Bruno Henrique fica mais exposto, né? O Bob tá me dizendo aqui, ele deu uma olhada no SofaScore, os números do Bruno Henrique. Ele jogou 61 jogos nessa temporada. Bastante. Muitos ele entrou, tá? Não, é 24, aliás. 48 na última e 61 na 24. É muita coisa. Ele entrou muitas vezes, tá? Não, sim, mas é um jogador que não se machuca, né? Jogou, tá sempre à disposição. Tu jogou 10 segundos, tu conta como um jogo ali, tá? Tu tem que ver os minutos, é verdade. Sim. Tu conta como, tu tem que ver os minutos, tá? Mas foi acionado, ele é um jogador útil. Foi acionado. Exatamente. Eu acho ele um jogador útil, só que o Inter precisa pensar em acelerar o setor. Precisa mudar a rotação do setor. Intensidade. Se pra mim o Inter teve um problema. Assim, o Inter teve um monte de problema. Um monte de problema em 2025. Só problema em 2025. Essa que é a real, tá? Um deles, certamente, foi a velocidade média do seu meio de campo pra atacar e pra defender. Porque tem intensidade defensiva também. Inclusive quando tinha o Fernando. Tu lembra o jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia no Beira-Rio? O Inestrosa acabou com o jogo. O contra-ataque era uma loucura, porque o Inter não conseguia repor. O Thiago Maia é lento. O Bruno Henrique é lento. Eu concordo com a Mauri. O Bruno Henrique não é um jogador desprezível. Também não acho. Tecnicamente é bom jogador. Só que se tu formar um meio campo com um primeiro volante, que por exemplo, hoje o primeiro volante do Inter é o Thiago Maia. Aí se o Bruno Henrique vai jogar também, tendo o Alan Patrick, que obviamente não se discute técnica, é um baita camisa 10, mas também é lento, se esse meio campo se arrasta. O problema é todo o conjunto e não ele separadamente. Eu acho que ele acaba pagando como um todo, porque, vamos lá, na época boa do Inter, tá? Gauchão. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Se a culpa for de alguém, a culpa vai ser do Fernando e do Alan Patrick? Não vai. Vai ser do Bruno Henrique desse meio de campo. Então, eu acho que ele acaba sendo exposto, mas ele não é um jogador ruim. Eu acho ele um jogador bom tecnicamente. Ele tem grandes momentos na carreira dele, tem conquistas importantíssimas. Eu acho que ele acaba pagando pelo todo. É uma montagem de elenco que está equivocada. Precisa de mais peças para mesclar com juventude, com velocidade. Mas eu acho que colocar o Bruno Henrique como a cara dessa derrota do Inter em 2025 é totalmente errado. Hoje ele tem status de reserva, né? E aí fica muito caro para ser um reserva do meio-campo do Inter. Isso, o valor é caro, mas o jogador... Em relação à parte técnica, por exemplo, ok, o Bruno Gomes cansou. Bruno Gomes hoje acho que é o segundo volante, né, do time ideal. Então, Bruno Gomes cansou, entra o Bruno Henrique para jogar, sei lá, 30 minutos, 20 minutos. Tá ok, dentro da questão técnica. Desde que você tenha aquilo que eu coloquei. Jogadores mais intensos que... O Bruno Henrique tem um problema, tá? O Alan Rodrigues joga mais do que ele. Hã? Porque o Alan Rodrigues.
Na Sabe minha por que eu tô perguntando? Porque daí um esse é um cara mais dinâmico pro meio campo. Ele é um pouquinho mais rápido, né? Ele é mais rápido. se movimenta mais. O Bruno Henrique, mas o Alan Porque não Rodrigues adianta se tem movimentar mais e ser pior O também. Alan Rodrigues tem um problema que pra mim é semelhante ao do Bruno Henrique. O Alan Rodrigues é mais intenso que o Bruno Henrique é mais técnico que o Alan Rodrigues. Total. Na fase ofensiva, acho que o jogador mais intenso contribui mais nesse momento que o jogador técnico. Mas os dois, pra mim, têm um grande problema, ou demonstraram um grande problema em 2025. Marcaram muito pouco. E o segundo volante tem que marcar. Eles marcaram muito pouco mesmo. O Bruno Henrique não marcou legal, o Alan Rodrigues me parece que não marca, tá? Marcaram muito pouco. Na fase ofensiva, tu vai ter que escolher entre a técnica, chute de média distância e visão de jogo do Bruno Henrique, intensidade, deslocamento, possibilidade de combinação curta do Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues, por exemplo, nos últimos jogos, eu fico meio assim com o lance da confiança, né? Aliás, um abraço pro nosso colega Leonardo Moll, que tudo no Inter é questão de confiança para ele, não tem ninguém ruim, é tudo questão de confiança. Porque é o seguinte, o Alan Rodrigues claramente é um jogador que não sabe bater de fora da área. Pode pegar, fiz os jogos do Inter, o Alan Rodrigues abriu, ele não bate, cara. E ele bateu uma vez, que foi um chute muito fraco, muito fácil para defender. O Bruno Henrique não. Essa é uma das virtudes, a gente até tava vendo ali um gol do Bruno Henrique Exatamente, fora da área. Bruno Henrique sabe chutar de fora da área. Vantagem pro Bruno Henrique. Vantagem do Alan Rodrigues, o jogador mais móvel. Para mim, o titular ali, que é o melhor que o Alan Rodrigues, melhor que o Bruno Henrique, para mim, Bruno Gomes. Ô Calvinho, quanto te preocupa esse Inter que terminou mal e não acrescenta e ainda perde jogadores importantes como o Vitão? Eu acho que tá todo mundo esperando uma temporada muito parecida com essa de 2025, agora em 2026. O Inter fez o seu all-in, né, que muita gente fala, em 2023, que era o último ano de gestão da primeira passagem, da primeira gestão, né, do presidente Alessandro Barcelos. Montou um time para tentar competir e até ganhar a Libertadores, bate na semifinal. E depois daquilo, as contas precisam ser pagas. Não veio o título, a gente vê as negociações todas a decréscimos do time, né? Você vê, por exemplo, o Maurício, que era o meio titular, foi substituído pelo Bruno Tabata. Caiu a qualidade. O Busto saiu, chegou o Brian Aguirre, um cara mais ali batalhador, mas com menos qualidade técnica. Agora o Vitão, a tendência é que a reposição seja também em menor qualidade. Então é um Inter que vai ter que fazer isso. O Abel Braga, inclusive, numa coletiva recente, já falou sobre isso, né? Que seria uma campanha satisfatória? Bom, pegar a Sul-Americana já é melhor do que a última temporada em que nem a Sul-Americana o Inter foi. E pegar a Sul-Americana significa não cair, basicamente. Se for pegar, por exemplo, o Santos na temporada que vem, vai jogar a Sul-Americana. O Santos até a última rodada brigava para não cair. Então, acho que está muito claro o que vai ser a temporada do Inter em 2026. Será preocupante, será talvez até mais desgastante ainda do que foi 25, mas é isso que o Inter tem para esse momento em que apostou tudo em 23, não foi campeão e agora as contas precisam ser pagas. Mas, Com um meninos, treinador que nunca jogou a elite do Brasileirão. Eu ia falar sobre o treinador. O Pesolano, ele é contratado pelo Inter por ser esse perfil que o Inter precisa, que é um treinador que faz times operários, que consegue operar, né? Que consegue trabalhar com poucas peças. E na entrevista dele, a coletiva, perguntaram pra ele qual é o perfil de jogador que ele gosta. E ele fala, primeiramente tem que ser humilde, gosto de jogadores humildes, ou seja, problemas de vestiário, eu acho que ele vai tentar resolver, se tiver, né, questões de ego. E segundo, jogadores trabalhadores, extremamente voluntariosos, operários. E o Bruno Henrique, se a gente tá falando de Bruno Henrique, o Bruno Henrique é esse perfil que o Inter tem, gente. O Inter não tem dinheiro para contratar craques em todos os setores, então ele precisa de operários. O Bruno Henrique é esse cara, o Bruno acabou de falar, é um jogador que não se machuca, que tem vários jogos, né, um dos que tem maior minutagem, mais regulares do ano, não é titular sempre, mas é um jogador que é o perfil do Pesolano, que é o perfil que o Pesolano trabalha, e por isso ele veio pro Inter, que fez aquele time do Cruzeiro na Série B. Ah, mas é Série B. Bom, vamos lá, né? O Inter quase esteve lá. Então, beleza, o Inter é Série A, é um time gigante, enorme, mas é esse perfil que o Inter tem. Eu acho que não só o Bruno Henrique, como muitos jogadores do Inter, têm a evoluir com o trabalho do Pesolano, aliado também aos conselhos ali do Abel, de gestão de elenco e tal. Então, acho que talvez um time médio é o que o Inter vai conseguir fazer e é o que daqui a pouco o Pesolano vai tirar leite de pedra e vai conseguir fazer uma temporada positiva. E uma temporada positiva pro Inter em 2026 não é ganhar título, é ficar do meio da tabela um pouquinho pra cima, que sabe, beliscar ali um G7, G8, quem sabe, e passar o ano sem sufoco. Mas eu vou te dizer. Mas é difícil, porque o Inter é gigante. Mas a realidade é essa. Não, tu tá trazendo... Assim, ó, por mais que a realidade é essa, mas